Em nome de Jesus. Aleluia. É, pastor. Saudando o nome do Cordeiro do Pai, Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí depois que Eva foi criada, Adão daí falou pro macaco: "E aí, macaco, fala alguma coisa agora." Por sinal, deveria ser muito mais bonita, né? Muito mais bonita. Aleluia. Amados, abre o Santo Livro, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, a partir do verso 11. Todos, amém? Diz assim o Santo Livro: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado. Foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos teus reis, te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto, e te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Amém, amados? Até aqui, pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vou dar minha bicada na água de praxe. Obrigado. E louvo a Deus também pela vida da irmã Terezinha. A irmã Terezinha, hoje lá no retiro, lá, a irmã Terezinha foi na Luana e falou: a água do pastor. Ela, a água do pastor. Obrigado, minha irmã Terezinha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, eu não vou fazer a exposição desse texto aqui, talvez não hoje, mas eu quero pensar algumas coisas desse texto aqui, que saltou ao meu coração nessa semana, para ser mais preciso, fazendo o meu devocional, e esse texto aqui me chamou muita atenção. Então talvez eu não vou fazer uma pregação pontualmente, mas vou fazer uma tempestade de ideias dentro desse texto aqui. Esse texto aqui, o profeta Ezequiel, ele lança uma profecia
contra o rei de Tiro, um homem de carne e osso como eu e você. Só que ele começa a fazer atribuições que nós, olhando as atribuições que o profeta vai fazendo, inspirado pelo Espírito de Deus, nós vemos que não é algo humano, nós vemos que não é algo natural, é algo espiritual, transcendental, supra-humano. Então ali o profeta estava revelando na pessoa de Tiro o ser de Satanás. O ser criado por Deus, criatura de Deus, que na altivez do seu coração, alguns teólogos dizem que havia livre-arbítrio nos anjos antes da queda, voluntariedade nos anjos antes da queda. Pós-queda, não há essa voluntariedade, se podemos assim dizer, dos anjos. E Satanás, pela sua beleza, pela sua formosura, pelo seu aspecto diferenciado, inflou-se em soberba, inflou-se em poder se achar melhor e maior do que o próprio Deus. E a adoração, o louvor, é algo fantástico. A música é algo fantástico. A música mexe com as nossas emoções. A música mexe com o nosso humor, com o nosso temperamento. A música, ela tem o poder até de inspirar pessoas a sentimentos suicidas. A música tem esse potencial. Porque a música em si, ela é uma experiência espiritual. Querendo a gente ou não, a música, ela é uma experiência espiritual, transcendental. Deus é o criador do som. Antes de Deus, é até difícil de falar de eternidade. Porque antes de Deus, só Deus. Após Deus começar a criar, se nós podemos assim dizer, o primeiro ato criacional de Deus é o som. O primeiro ato criacional de Deus é o próprio som. Diz o texto sagrado, Gênesis 1, versículo 1, escute. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas até então não era do conhecimento de ninguém que Deus falou, que de alguma maneira emanou o som do ser de Deus. E no ato dessas frequências que saíram de Deus, as coisas vieram a existir. Então, o som emanado, saído do ser de Deus, trouxe a realidade às coisas que não eram reais. Salmo 33, 9 diz assim, falou e tudo se fez, falou, e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O simples ato de Deus emanar falas, as coisas vinham à tona. E está Deus criando, elaborando. E no primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia Deus fez aquilo, no terceiro dia Deus fez isso. E quando chega no sexto dia, ele vai fazer quem? Adão. Sendo que ele já tinha criado todas as coisas. E uma das coisas que ele também criou foram os seres angelicais. Anjos, arcanjos, querubins, serafins.
e há outras literaturas que falam outros nomes de anjo, mas enfim. E há esse ato de queda desse ser descrito aqui, em Ezequiel, capítulo de número 28. Imagina comigo, amado, sendo Deus o criador do som, criador da música, porque foi Thomas Edison que foi o inventor da captação da música, da captação do som, por melhor dizer. Quem codificou a música em si, quem pegou os códigos, as cifras, as letras, foi Pitágoras. Mas Thomas Edison, ele foi o inventor da captação do som. Ele entendeu que o som, ele não é algo ao léu, ele é algo real, material. Que o som não é simplesmente semelhante ao vento, que a gente sabe que existe. O som é semelhante ao vento. A gente sabe que existe, mas não tem como pegar. Então Deus emanou e tudo veio a existir. E esse ser, quando ele vê tudo aí, há uma soberba no seu coração, absurda. E ele cai. Jesus diz em Lucas que ele vê Satanás caindo do céu para a terra. E ele está lá criando tudo. Quando Deus começa a criar o homem, imagina-se comigo, é onde que a gente tem que trafegar no campo das conjecturas. Satanás olha e está lá Deus modelando, porque essa é a palavra original. Deus está modelando o boneco de barro. Ele está lá modelando e chega Satanás e fala: o que é isso aí? O que é isso aí? Talvez está vendo Deus criando tudo, né? A terra, o mar, os animais. Aí está ele, a terça parte dos anjos, Satanás. Aí, está vendo aí? Está depressivo, ó. Está com sentimento de solidão. Agora está criando tudo porque agora já não tem mais a gente. A gente que alegrava o ambiente eternal. A gente que fazia a atmosfera celestial ter vida. E agora ele quer criar uma outra atmosfera para se sentir suprido e adorado. Está lá. Aí vem Deus e está lá. Tudo que ele criou pelo poder do som que saía da sua boca, por assim dizer. Mas quando ele vai criar eu e você, parece que Deus sai do seu trono e começa a pegar um punhado de barro e vai modelando a mim e a você. Para ver o cuidado de Deus com a gente. O zelo de Deus. Ele vai fazendo eu e você com as suas próprias mãos. Não é uma fábrica. Não, ele vai modelando. Aí, Satanás, o que é isso aí? O que é esse boneco aí? Esse espantalho aí, o que é isso aí? Isso aqui? Esse aqui agora vai ser o meu instrumento de adoração. Esse aqui agora é o meu instrumento de louvor. São eles que vão fazer o ambiente celestial emanar o fluxo de adoração e de vida. Agora são eles, Satanás, querubim ungido, ex-protetor da guarda. São eles agora que vão trazer ali a adoração, que vão fazer essa atmosfera celestial ser imbuída de alegria e de glória. Mas como assim? Porque eu não estou vendo nada do que tem em mim neles. Não, espera e verás. Porque olha a beleza dele, olha para o texto. Ezequiel 28, 12. Escuta. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida. Ou seja, o padrão de medida era ele, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E a obra, esse aqui, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, estava nele, fazia parte dele. Como a minha terra faz parte de mim, esse aqui, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros,
estava em ti, dentro, em aqui é dentro, é nele. No dia em que foste criado, foram preparados. Então, esses tambores aqui são literalmente tambores. E o que é um pífaro? Um pífaro é um instrumento de sopro, como órgão, flauta. E o que é um pífaro numa maneira bem simples de falar? O pífaro é algo que entra o ar aqui e sai o som aqui. Quando o ar é soprado aqui, sai o som aqui. E os tambores precisam de um toque, um movimento, para que ali emane o som. Então, esse ser aqui é um ser diferente. Olha o que a Bíblia vai dizer. Escute isso aqui. Olha a minha loucura. Não suporta a minha loucura. Nele havia o pífaro. O pífaro tocar tem que ter o quê? O sopro. Sopro. Quando Deus criou o homem, o que ele fez? Soprou no homem o seu espírito. Soprou. E Satanás está aqui. A hora dos teus tambores, os teus pífaros estavam em ti no dia em que foste o quê? Criado. O pífaro emanar som é necessário também um sopro, um vento. Atos 17, 28, as Escrituras Sagradas dizem, porque nele, Deus aqui está falando, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, pois somos também sua geração. Está falando da criação humana. Então, em Deus, nele, nós vivemos, nos movemos e existia. O texto falando de Satanás diz que ele andava, ele se movia em pedras afogueadas. Então esse ser, que é difícil até da gente tentar idealizar ele na nossa mentalidade, que ele tem os tambores e os pífaros, não mostra onde sai o pífaro, não mostra onde é o quadro. Talvez o tambor é no peito, porque geralmente quando a gente faz um som legal, a gente bate aonde? No peito. A gente bate. Então, esse ser aqui, ele tinha tambores em si. Então a adoração, amado, eu imagino que a adoração celestial, a adoração na eternidade, é um negócio meio que tribal, é algo muito forte, não é aquela homilia que... Não. Eu imagino assim, não sei se eu sou meio doido, mas eu imagino que seja assim. E o pífaro, ele andava, por que ele andava em pedras afogueadas? E nele saíam os pífaros. Porque Satanás só pode existir por causa do fluxo de vida de Deus. Então, quando Deus emanava a vida dele em Satanás, os tambores tocavam e o pífaro soprava e ali emanava o som, a música, a adoração. E quando Deus cria o homem, Satanás não vê o pífaro e nem o tambor, e ele zomba do Senhor, conjecturando que ele aí vai ser, esse aí vai ser, agora ser um ministro de adoração, de louvor, esse aí, sim, ele vai ser. Mas ele, como é que ele vai ser? Porque ele não tem o que eu tenho. E o que você tem? Ele abre o peito igual o Superman. Está aqui os meus tambores. Está aqui os meus pífaros. Ele não tem nada disso. Ah, Deus, ele não tem não. Vamos ver se ele não tem. E sopra o vento do Espírito de Deus no homem. Aí Satanás, cadê o tambor dele? Ah, você não está ouvindo não? Calma aí. Aí o nosso tamborzão aqui. Enquanto ele estiver vivendo, o meu sopro do meu espírito estiver dentro dele, ele vai ser o meu instrumento de adoração na terra. O tambor é o coração e o sopro do meu espírito é o que emana a vida, e a vida dele vai ser a expressão de adoração na face da terra. Como assim? Alguém lá na frente vai escrever o Salmo 150: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, amado. Louve ao Senhor. Porque em Adão,
não tinha instrumentos. Por que não tinha instrumentos? Porque Adão era a adoração, não tinha culto. Adão era o próprio culto a Deus. A relação era o culto. A intimidade de Deus era a adoração a Deus. E Satanás, quando ele vê isso, que a expressão de existência de Adão é a adoração, é onde que ele quer acabar com a semente da mulher. É nessa jogada aí. Porque se nós formos reparar, o formato de Satanás com as pedras preciosas e com os tambores e os pífaros é uma vestimenta sacerdotal, cheio de pedras preciosas. Quem já viu? Oi? Cheio de pedras preciosas. E todo sacerdote, quando vinha, ele vinha com a equipe de levitas, que faziam todo o trabalho no Santo dos Santos, inclusive a adoração. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Então talvez eu e você podemos, amados irmãos, pensar, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar instrumento algum, eu não sei fazer nada dentro da igreja, eu não sei nem tocar o carvão, eu não sei nada, eu sou todo descompassado, eu sou desafinado, eu sou desarranjado, a minha voz é ruim para tudo. Se eu começar a cantar, eu estrago. Ah não, você não estraga não, você estraga se você ficar quieto. Mas a partir do momento que a sua vida é expressão de adoração, de glória e de louvor, quando você abre a boca e diz que só o Senhor é Deus, Ele levanta do trono para ouvir a sua criação, adorar o Criador, para a glória do seu próprio nome. Aleluia. Que o coração fica lá. Esses dias, minha filha deitou no meu colo, eu falei, você ouviu no meu coração, filha? Tô, pai. Como é que tá? Ah, tá assim. Quando. Eu falei, mesmo? Eu falei, deixa eu ver o seu. Eu falei, filha, vê se você está ouvindo mais ou menos assim. Santo, 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 santo. Estou dormindo? É santo, 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 santo. Levantei! É santo, é santo, é santo, santo. Estou indo no banheiro, estava lá com o coração. Santo, 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 santo. Estou comendo, está lá o coração. Santo, santo, santo. E aí minha boca abre o pífaro, o Espírito sopra e diz, Deus, eu te louvo, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Seja o Senhor. Por isso que os anjos não se cansam. E a gente dormindo ou acordado, está lá o coração, o tambor. Santo, 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 santo. Aleluia. É por isso que Satanás nos odeia. Você está rindo, pastor? Claro! Claro que eu estou rindo. Porque eu entendo que é agora em Cristo. Eu e você somos a expressão de adoração ao Senhor, meu amado. Oh, aleluia. Estavam ali os tambores. Não sei se você percebeu. Lá no texto mais à frente diz que Deus tirou, arrancou dele. Tirou dele toda a glória, toda a majestade, beleza e formosura. Tirou toda a exuberância que ele tinha. Mas ele levou com ele a sabedoria para a música. Ele levou com ele a sabedoria para os cânticos. Ele levou para ele a sabedoria das composições. Mas Deus é aquele que diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele voluntariamente, literalmente vos dará. Satanás levou a porção, mas em Deus está toda a porção de sabedoria necessária para que eu e você possamos voltar a ser o instrumento de adoração a Deus, para a glória do seu próprio nome, com a nossa própria existência, com o nosso próprio ser. Ele diz para a mulher samaritana, a hora vem, agora é, em que o Pai procura
Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele está procurando esses instrumentos de adoração. Você já reparou que certas músicas, ou melhor, todas as músicas em si, ela mexe com o nosso corpo? Viu, Rogério? A gente dá umas quebradas. Já viu? Que a gente dá umas... Já viu que as irmãs ficam aqui no louvor aqui? Ó? Nós te adoramos, meu Senhor, porque você na cruz. Nós te adoramos. Elas estão lá. Elas estão cantando. Tá aqui, a Lani fica geralmente aqui, a Lani. Se ficar aqui, dá ruim para ela. Ela é esperta, ela fica aqui. Ei, nós te adoramos, meu Senhor, pois tu és a... Tá lá. Ah, Jeová! A Jaqueline também, que não é boba nem nada, mete logo aqui. É logo aqui. Por quê? Há algo na música chamado célula rítmica. Eu tive que estudar esse negócio um pouquinho. Células rítmicas. E essas células rítmicas, ela tem uma frequência. Quando ela entra em nosso cérebro, ela provoca involuntariamente esses movimentos. Porque o nosso corpo foi formado para isso. Para expressar aquilo que a gente está sentindo. E a música tem esse potencial. E olha só, estudando sobre isso, todas as culturas, em especial a cultura da África, do Japão, o continente asiático em si, todos eles trabalham os instrumentos musicais a partir dos tambores. Todos eles. A partir dos anos 2000, talvez, entrou-se na cultura brasileira, especialmente no funk, porque da década de 90 a 80 e 90, não era o funk que é hoje, que é um pouquinho mais cascudinho, mais ou menos, sabe como é que era o funk? Totalmente diferenciado. Tinha até letra. Hoje não tem nem letra, tem rabisco. Não é letra, é um rabisco. Porque o que importa não é a letra em si. O que importa é o ritmo. Por quê? Nessa célula rítmica, há uma frequência, deixa eu saber, há uma frequência que altera o nosso organismo. Isso é estudo musical. Há uma frequência que altera o nosso organismo. Tanto que nas culturas antigas, quando os reis iam praticar as guerras, as batalhas, qual instrumento que eles levavam, geralmente? Os tambores. Vê aquele filme Coração Valente, Troia, vê esses filmes. Por isso que eu preguei aqui, louvor como arma de guerra. Está lá o texto. Que o rei, se não me engano, Josafá, ele vai guerrear, ele coloca os cantores e os levitas na comissão de frente, na infantaria. Por quê? Porque nessa frequência rítmica, que entra na nossa célula rítmica, o toque, se for na frequência exata, ela mexe com o nosso organismo e altera nossas emoções. Então, há toques específicos que já foram estudados e comprovados, que batendo naquela frequência ali constantemente, pode invocar demônios. E foi esse que foi instaurado no funk a partir da década do ano 2000, século XX. Que é o tal do tamborzão. Tu viu, né, pastor? Que é o seguinte, né? Oi? Tu viu, né? Viu o quê? Vai, continua. É o tal do tamborzão. E tá lá, a cultura asiática, a gente tem um tamborzão lá, de 60 polegadas, tá lá, eles iam tocando dessa forma, isso alterava a nossa frequência tanto para a guerra, para a cura, para a enfermidade, para dormir, para relaxar, até para ter relações sexuais. A música ela tem esse potencial. Quem aqui não tem aquelas músicas românticas que gosta de botar com a dona, com a nega? Hã? Vai tocar lá uma saliva, aquela coisa toda?
a meia-luz, aquela coisa toda. E está lá, a frequência musical exata. Os cultos a Diana era regado a músicas, a instrumentos que eram tocados na frequência correta. Então essas frequências sendo tocadas constantemente, regularmente, foram feitos estudos na África, que eles ficaram examinando a frequência do toque das pessoas que estavam tocando ali os tambores, e ficavam tocando, às vezes por horas, até que a entidade vinha e tomava a pessoa. Por causa da vibração da frequência, que era constante, a pessoa entra num estado de transe. Lembra do movimento involuntário? Ó, tá indo. Você está cantando. Você está adorando, o movimento está lá. O instrumento está te conduzindo. E o seu corpo está indo. Aí vem o salmista e fala, olha só, ele habita no meio dos louvores do seu povo Israel. Conforme a gente vai adorando, vai glorificando, vai enaltecendo, um dá um canto aqui, o outro um glória ali, e o outro já sente o louvor, e vai expressando, glorificando. Você já viu que a atmosfera muda quando a congregação vai sentindo o louvor e a adoração? Isso aconteceu no retiro das mulheres. Elas falaram que se tornou um grande coral. Todas as mulheres adorando, glorificando e cantando um hino numa só frequência. Tornou uma só voz. E o Espírito de Deus veio ali e visitou o arraial. Porque a frequência ficou exata. Ficou exata. A frequência tocada exata ali leva os homens à guerra, pronto para a batalha, pronto para morrer se necessário for. Pode ver os filmes de guerra. Os gritos daqueles homens não são à toa, não. É o tambor do coração e o pífaro da boca gritando para que ele entre na frequência exata, para que quando ele tomar o golpe de espada, ele não venha sentir, porque ele está em êxtase. Ele está em outra atmosfera. Ele está numa esfera espiritual. E a música, ela também, como assim, a composição espiritual se divide em três partes. Deus é um Deus único, mas que se divide em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O ser humano também é semelhante ao Senhor, porque foi Ele que criou. O ser humano também se divide em alma, espírito, alma e corpo. A música também, por assim dizer, ela também se divide em melodia, harmonia e ritmo, para que tudo ande na mesma linha, na mesma frequência. Quem é estudioso da música sabe, a melodia, ela é a parte principal. É a parte espiritual da música, é a melodia. A harmonia é o toque da alma. É onde que mexe com as nossas emoções ali. Pronto para a guerra ou para relaxar. Pronto para ter relações sexuais ou para evitar a mesma. Por que que o tal do tamborzão faz com que as mulheres tenham esses movimentos que parece que estão praticando atos sexuais? Porque o movimento, a frequência da célula rítmica leva essas mulheres a fazer isso dali. Oh Deus! Leva elas. Por que que a Bíblia diz, irmãos, que o Deus desse século, ele cega o entendimento? É isso que ele faz. Para que não resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. E ao invés da pessoa estar usando o seu corpo para adoração a Deus, está usando o seu corpo para adoração ao próprio Satanás. E o diabo está fazendo isso com essa geração. E está pegando até os pequenininhos. Estou eu lá trabalhando, botando cabelo. Aí passa o avô. Eu sei que é avô porque a menininha falou: ei, vovô, como é que é? É assim? Aí o avô, talvez de uns 65, 67 anos, desenrola, bate e quebra de ladinho. Só de você pronunciar, o seu corpo quase que se movimenta sozinho. E o avô falando isso. Aí ele andando com ela, como é que é, avô? Aí ele desenrola, aí o movimento, ó, desenrola. Aí você, ó, bate. Você já bateu na sua mente aí, ó. Sem querer você já bateu. Quase que você, pastor? Você já bateu. Aí quebra de ladinho. Aí a cintura quase já, ó. Por quê? Por causa da melodia, da harmonia e do ritmo. O ritmo mexe com o corpo. A harmonia mexe com a alma e o ritmo mexe com o corpo. Ah, o Brasil é o país do carnaval.
Você já viu quantos instrumentos tem numa bateria? Geralmente 1 ou 2 cavacos, um violão e quantos tambores? Eu já falei, uns 300, e deve ser quase isso. Uns 100 tambores, não sei. Tambor que eu falo é tudo que tem pele, tá? Tambor que eu falo é tudo que tem pele. E as pessoas vão lá, nesse ritmo. Aí vem a Globo e ainda bota ainda na tela. A tal da Globeleza e vai embora. A gente foi infectado por essa maldição, amor. Isso entrou no nosso espírito, na alma. E todo mundo é levado por isso. Isso entra. Jesus ele diz algo interessante. Marcos 7,14 fala assim, ó, em diante. E chamando outra vez a multidão, disse: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é, o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, e seus discípulos interrogaram acerca desta parábola. E disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que fora entrar no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Por quê? Porque o nosso ser é expressão de adoração. Salmo 115 diz que se tornem semelhantes a eles todos que adorem os seus ídolos. Então, a quem nós adoramos é com quem nós parecemos. Lembra na palavra de Deus que o processo de salvação de Cristo Jesus é um processo de glorificação, a partir da santificação. Vários textos vai dizer que a gente vai voltar a ser a imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Por quê? Porque a gente está no processo de adoração. Adoração é conformação. Idolatria é deformação. Por que idolatria é deformação? Porque o ídolo tem olho e não? Tem boca e não? Tem ouvido e não? Tem mão e não? Apalpa. Tem pés e não? Mas o nosso Deus, ele tem olho e? Tem boca e? Nariz e? Ouvido e? Tem mãos e pés e andam. E vai falar: tornem-se semelhantes a Ele. Então, adoração é conformação. Idolatria é deformação. Então, quem nós adoramos é com quem nós parecemos. Por isso que o que sai do homem é o que contamina, não é o que entra em si. Então, quando o homem adora Satanás, o que vai sair dele, amado, é toda sorte de desgraça. Porque está imbuída nele a qualificação musical. E para desgraça e para ruína é o que ele faz. Está acontecendo agora no estado do Rio de Janeiro. Deve acabar hoje, se eu não me engano. Está do Rock in Rio. Que iniciou, se eu não me engano, nos anos 85, 84. Acho que foi o primeiro Rock in Rio. Não sei. Que a partir dali começou a desgraça da AIDS no Brasil. E a gente está aí. Com tudo quanto é tipo de doença sexualmente transmitida. Por causa de quê? Bebida. Como é que é o lema, mais ou menos? Sexo, droga e rock and roll. Sexo, droga e rock and roll. E até hoje eles ficam arteando essa bandeira. Por quê? Porque a música induz, propaga, dissemina, envolve, faz o catequismo dessa geração. E Jesus está falando, são essas coisas que contaminam o homem. Você já reparou? Olha só esse texto aqui. Você já reparou que as nossas palavras, ela tem o poder de alterar o nosso estado? A forma como a gente fala, ou o que a gente fala. E o que a gente ouve, a música. Aqui, alguns textos aqui, ó. Provérbio 12, 18 diz assim: algumas cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Versículo 25 de Provérbios 12. A solitude no coração do homem o abate,
mas uma boa palavra o alegra. Então a palavra ela tem o poder de ser como uma espada. O que uma espada faz quando ela entra? Ela machuca, né? Ela fere, ela sangra, ela leva à morte. Então tem palavras que é como se fosse uma espada entrando no coração de uma pessoa e leva à morte, leva dor, leva ali a agonia, a pessoa está se esvaindo por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra. Mas uma outra palavra sábia é saúde, da vida, da vitalidade. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Está lá naquela discussão, aquela coisa toda, a pessoa brava, soltando cachorros e dragões, cobras e lagarto, e vem outra pessoa com o espírito de mansidão. Você já disse tudo o que tinha para dizer? Você já disse tudo o que tinha para dizer? Já, não posso falar agora? Ó, já como é que já baixa? Como é que já baixa? Como eu preguei lá hoje no Retiro das Mulheres. Está vendo Davi com a arca dançando, aquela coisa toda, e Mical brava, enciumada com Davi. Aí diz que Davi pondera. Davi ele baixa o tom, ele traz a discussão para cá, para tranquilidade, para paz, para bonança. Aí Mical ouve. Porque na discussão, se dois estiver gritando, ninguém se entende, amado. Alguém tem que estar com a brandura, com a palavra tranquila, para que a paz possa ser estabelecida. A música é da mesma maneira. E a música, pior, ela altera todas as nossas frequências. Ela vai na alma, no corpo e no espírito do ser humano. Então nós temos que entender que nós somos essa expressão de adoração, amado. Nós somos essa expressão. Tudo quanto tem fôlego. O primeiro checklist de Deus é a própria criação. A própria criação. Você leu aqui aquele salmo, eu esqueço. Salmo 100, você falou? 146? 149, né? Pega aí, lê aí. E deixa eu ler aqui um outro salmo aqui. Que eu pus aqui. Quando você achar. Salmo 19 também fala assim, ó. Os céus manifestam a glória do Senhor, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e a noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se, a linguagem poética, ouvem as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol. Então toda a criação fica expressando a beleza da glória de Deus, adorando o Criador. Você vê que os pássaros, os animais, eles já vão voluntariamente adorando, amado, pela manhã e no final da tarde. Por quê? Porque eles entendem que eles são a expressão de adoração a Deus, ao Senhor. Achou, Abraão? É 149? Deixa eu achar aqui. Salmo 149. Aí ele é curtinho ainda. $149, não é isso? Quem for rápido no endereço, quiser ir lá. Diz assim, ó. Louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. E ao seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe seu louvor com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e ele adorna os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cante com alegria no seu leito, esteja na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo, escrito, esta honra, terão todos os seus santos, louvai ao Senhor. Não é esse não, varão. 148. É 148. Não é esse não. 148? Isso, agora é esse aí. Ah, não é esse não. É isso aí. Pode ler agora. Aqui, ó. 148. Louvai ao Senhor
dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua. Como é que o sol e a lua louvam? Aparecendo, existindo, sendo o que foi feito para ser. Aleluia. Louvai todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não, olha isso aqui, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão, ou seja, o sol vai ficar no seu devido lugar, a lua no seu devido lugar, as estrelas no seu devido lugar, o mar não vai passar daqui, porque Deus falou, e o mar ouve, e o mar ouve. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Você já viu a baleia emitindo aquele som? Eu não vou fazer aqui que eu sou desafinado. Como é que é? Alguém fez aí? Mata um golfinho. É um golfinho, você não ia, né? Aqui, ó, fogo e saraiva, neve e vapores. Isso aqui está falando dos vulcões, sei lá, vapores e vento tempestuoso, que executa a sua palavra, monte todos os alteiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Até a árvore, gente. Quando a árvore começa a florir, ela começa a dar fruto, ela está falando, Senhor, eu nasci para te adorar, frutificando e glorificando o teu nome. Glória a Jesus. Por isso, quando Jesus foi lá na figueira, ele não achou figo, ele falou, seca-te, e nunca mais nasça fruto de ti. Mas, pastor, tá lá os teólogos de plantão, né? Mas, pastor, não estava na época de dar fruto. Meu amado, se Deus mandou, tem que dar. Se Deus der a palavra, tem que ter. Está escrito aqui, as baleias, os luminares, vão ter que ficar aqui, não vão ter que ultrapassar. Árvores frutíferas, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes, todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, não tem ninguém, amados, que louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, e a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor, meu querido. Tudo. Não tem quando o lixo fica aí? As crianças, sabe o que ele está fazendo ali? Está louvando a Deus. Está louvando a Deus. As crianças estão lá correndo, andando, fazendo bagunça, gritando. Está louvando a Deus. Está lá. Está o idoso, o cabelo está ficando branco, maturidade, sabedoria. Está louvando a Deus. Criança, velho, moços e donzelas estão louvando a Deus. E o louvor é uma expressão de adoração e é um instrumento de guerra. Enquanto a gente não entender que a nossa vida é um instrumento de adoração e a nossa vida tem que ser um instrumento de guerra, por isso que Jesus fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra a principal e potestade de demônio, porque Satanás sabe que nós fomos criados para adorar, meus amados. É contra ele. Contra esses demônios, sabe? Por isso que Josafá colocou os cantores na frente, que são os cantores que vão trazer a atmosfera espiritual para a adoração, para vencer a batalha, para motivar o exército, para fazer o exército andar na frequência correta para a guerra. Para isso aqui. Olha que interessante aqui. De vez em quando eu chamo minha tangedora. Vou te dar um café hoje que você tocou 300 dias direto. Eliseu, ele faz algo interessante. O rei chama o profeta profetizar. E antes de profetizar, ele faz algo interessante. E o que eu estou pregando é doutrina não, amado. São experiências descritas na palavra de Deus, para que a gente possa despertar uma parte espiritual em nós que talvez esteja amortecida. Segundo Reis 3,14 em diante diz: E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que
se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois trazei-me um tangedor. Trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. A partir do momento que o tangedor chegou, o profeta se inspirou. O profeta ficou cheio do Espírito para profetizar. Não que ele precisasse do instrumento para profetizar, mas ali naquele momento específico das Escrituras, quando ele solicitou o tangedor, ele falou, tangendo. Quando o tangedor bateu o Espírito, e o profeta, assim diz o Senhor. E ele ficou cheio do Espírito Santo. Davi ele entendia disso. Davi, como eu costumo dizer, entendia do Paranauê. Olha o que diz 1 Crônica 25, versículo 1. E Davi, juntamente com os capitães do exército, olha aí, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Edutum, para profetizarem com harpas, e com alutes, e com saltérios, e foi o número dos homens apto para a obra do seu ministério, dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netatias, Azarela, filho de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava abaixo da direção do rei Davi, e dos filhos de Zedutum, Gedelias, Zeri, Zecaías, Abadias, Matitias, 6, e o cargo do seu pai, Zedutum, para tanger harpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Então Davi separou pessoas específicas para o ministério de adoração, que a partir do momento que eles começassem a tocar os seus instrumentos, havia uma inspiração neles para tocar e profetizar. Então, tocar um instrumento não é só bater. Tanger um violão não é só colocar as notas adequadas. Cantar um louvor não é só saber a letra. É um instrumento de guerra, amado. É a hora que a congregação é cheia do Espírito Santo. E ali Deus habita no meio do povo. Pastor, me dá a base bíblica. Eu gosto de base bíblica. Salmo 22, 3. Porém, tu és santo, e que habita entre os louvores de Israel. Ele habita lá. Quando o povo começa a adorar. E eu já estou terminando. Tem um experimento que alguns dizem que é científico, outros não, porque não o consideram como um doutor, e bem verdade que de fato ele não o é. Mas talvez quem já passou por esses estudos já viu o nome dele, Masaru Emoto. Quem já ouviu falar o nome desse homem? Masaru Emoto. Em japonês, se não me engano. Ninguém ouviu falar desse nome? Nem você, Guilherme, que é meio... Nem você, Edgar? Só eu, gente. Depois vocês pesquisam. Masaru Emoto. O que ele fez? Ele estava estudando sobre a molécula da água, que sendo exposta ao som, altera a composição da molécula da água. E ele congelava, e depois que ele congelava, ele via que aquela água exposta a determinados sons, ela mudava a sua composição molecular, por causa da frequência daquilo que a água sentia, daquilo que a água ouvia. Então ele foi colocando, expondo essas águas, depois congelando essas águas, ouvindo Beethoven, ouvindo músicas clássicas, ouvindo sons relaxantes, e depois ele foi colocando a ruídos pesados de rock, metal, ouvindo um discurso de Hitler. E aí, quando ele foi olhar a molécula que estava ouvindo música clássica, músicas que causam relaxamento, paz, tranquilidade, e depois ele foi ver as moléculas da água que ouvia rock, metais e o discurso de Hitler, as que ouviam música clássica tinham formatos geométricos lindos, específicos, bem harmônicos, de alguma maneira belo, e as outras toda deformada, toda escura, toda sem forma, toda sem
direção, porque estava exposta a um som e sofreu uma alteração. Por coincidência ou cristocidência, nós temos 70% de quê no nosso corpo? E que exposto ao som da voz de Deus, a gente entra na frequência correta, amado. Por isso que quando Deus diz, e quem ouve a voz de Deus, entra no formato que Deus quer. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por isso que Jesus falou, nem só de pão vive o, mas de tudo que sai. Porque a frequência que sai de Deus emana vida. Lembra? Sobre as pedras afogueadas ele andava. A vida, a frequência, quando o fôlego de Deus está fluindo em nós. O Espírito de Deus fluindo em nós. E Satanás, ele perdeu isso. E eu entro aqui na minha conclusão. Meu está ajudando, Marcelo? É você, mano? É quem hoje? E eu entro aqui na minha conclusão. Os movimentos espirituais, que são a parte do ritmo. Quando a música começa a tocar, o som, ela entra na nossa frequência e vai alterando nossos movimentos. A Bíblia ela é cheia de gestos espirituais. O primeiro dele que eu relatei aqui, Êxodo 17. Moisés e o povo de Israel estão lutando contra os amalequitas. Moisés fala, eu vou subir ao cume do monte, vou estender a mão. E conforme Moisés estendia a mão, o povo prevalecia. Moisés arriava, o povo perdia. Quando Arão e Ur perceberam o que eles foram fazer, vamos ajudar Moisés ao estender das mãos, para que o povo possa obter a vitória. E quem que estava lá? O povo que adora o Senhor. O povo que cantava o hino ao Senhor. Por isso que no processo de adoração, amado, não pode haver timidez. Quando está o processo de timidez é porque a gente ainda não está na frequência correta. Porque quando está na frequência correta, um levanta a mão, o outro fecha os olhos, o outro abre os braços, o outro já cai, já chora, o outro já se ajoelha, não aguenta. Lembra quando Salomão foi inaugurar o templo e os sacerdotes levitas começaram a adorar? A Bíblia diz que o templo se encheu de fumaça. Os sacerdotes não aguentaram, ajoelharam e ficaram dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Salmo 134:2 diz: levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Nós temos que fazer isso, meus amados. Deuteronômio 28:8: o Senhor mandará a bênção, esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a mão. Ou seja, quando você impõe a mão, te abençoará na terra que te der o Senhor, o teu Deus. Quando recebemos algo do Senhor, o que nós temos que fazer? Consagrar ao Senhor. Estender as mãos. Salmo 28:2: ouve-se a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do seu santuário. Salmo 144, versículo 1: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minha mão para a peleja e os meus dedos para a guerra. Louvando: bendito seja o Senhor, que adestra minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Como é que você luta com o dedo? Mas se você não tiver dedo, você não pega na espada. Se você não tiver dedo, você não tem como expressar o que você quer, porque há movimentos na guerra específicos. Quem já viu o robô subir no morro? Já viu os caras? Os caras estão dando sinais. O mergulhador está lá. Linguagem de sinais. Porque a mão tem essa expressão, o corpo tem essa capacidade de expressão, de adoração, de louvor. E a única coisa que Satanás não quer é que a gente exalte, glorifique o nome do Senhor a partir disso. E eu quero trazer uma realidade final aqui. O rei Saul ficou atormentado por demônios. O que ele pediu? Me traz um expulsador de demônio, taumaturgo, um exorcista. Traga-me alguém que saiba tangir harpa. Trouxeram menino pequenininho, ruivo,
gentil aspecto. E ele só chegou lá. Não falou nada. Só tangiu. E o demônio teve que sair. Pastor, essa doutrina, já disse, não é doutrina. São exemplos bíblicos que nos ensinam alguma coisa. E pode haver. Todos os textos que falam de adoração, de instrumento, de louvor, tem a palavra guerra envolvida. Quer ver esse texto aqui de Davi? 1 Samuel 16,15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, meu Senhor, a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, trazei-no. Ou seja, ele está aflito. Então respondeu os seus jovens e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e é homem de guerra e sisudo em palavras e gentil aspecto na sua presença. O Senhor é com ele. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul se sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Davi era sisudo, animoso, valente para a guerra, sisudo em palavra, ou seja, Davi não brincava. No momento da guerra espiritual, Davi não brincava. Outro texto de referência, 1 Crônica, vou deixar gravado para você depois ler. 1 Crônica 15, 16 em diante. 2 Samuel 6, 5. Tiago 5, versículo 13, parte B. Êxodo 15, 20 vai falar sobre Miriam, a profetisa, que quando ela atravessa o mar, ela pega a mão como se fosse um instrumento, um tambor, e começa a tocar e a bater, e o povo não aguenta, começa a adorar ao Senhor. Naquele momento ali, Deus fez sobre Arraial. Pastor, por que você está pregando isso daí? Só para você entender. Essa é a minha mensagem hoje. Só para você entender que a sua existência tem que ser a expressão de adoração a Deus. Glória a Deus. Só para isso. Aleluia. Só você entender que o seu coração é o seu tambor que fica lá, ó. Tá você comendo e tá lá o seu tambor. Santo, 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 santo. Aí você fala com a boca e o coração também está lá. Santo, 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 santo. É o pífaro. Está lá o tambor e o pífaro. Santo, santo, santo. Por quê? Porque você e eu somos a expressão de adoração a Deus. Quer ver algo fantástico? Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5. É a festa que tem no céu. E é esse momento que eu, Ricardo, aguardo. E que a gente vai entrar naquela área. E nós vamos estar lá. Para ser esse instrumento de adoração a Deus. Sabia que no céu tem harpa também? Está lá. Eu não gosto de andar muito de cavalo não, mas também tem lá no céu, tem negócio de cavalo lá também. Eu creio nesse negócio, sou bem maluco. Está lá. Eu acho que lá no céu acho que eu vou saber tocar violão, pai. Talvez harpa, entendeu, pai? Acho que eu vou saber esses mistérios, esses paranauê lá. Porque nós nascemos para adorar. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. 152, te adorar.